A neblina da manhã deslizava preguiçosamente sobre a cidade litorânea de Búzios, no Rio de Janeiro. Cobertores de bruma pesada envolviam as pousadas charmosas e as palmeiras imponentes que definiam aquele reduto de gente rica. Dentro do lobby de mármore polido do Resort Águas de Prata, um dos destinos de luxo mais exclusivos da costa brasileira, o ambiente era denso de opulência silenciosa e do tilintar suave da porcelana vindo do terraço do café da manhã. Essa fachada tranquila foi bruscamente despedaçada por um grito agudo e ecoante que fez dezenas de turistas abastados erguerem os olhos em uníssono de seus jornais e cafés gourmet. Tirem esse velho daqui agora mesmo. Ele está arruinando o ambiente e assustando nossos hóspedes VIP. A voz pertencia a Samuel Prado, o gerente-geral do hotel havia muitos anos. Um homem cuja identidade inteira estava enroscada em seus ternos sob medida, seu bigode aparado com precisão cirúrgica e no código rígido de elitismo com que administrava a propriedade. Samuel estava perto da recepção, o rosto vermelho de irritação, apontando um dedo trêmulo para uma poltrona de couro escondida num nicho tranquilo. Sentado naquela poltrona, estava um homem que parecia completamente deslocado no resort multimilionário. Aparentava uns 71 anos, o cabelo branco despenteado pelo vento, o paletó gasto nos cotovelos, as bainhas da calça manchadas de terra úmida. Suas mãos, ásperas e calejadas por décadas de trabalho manual, tremiam visivelmente sobre os joelhos. Seus olhos, de um cinza azulado pálido e desbotado, fitavam o chão sem foco, encobertos por uma névoa espessa de confusão profunda e exaustão, como se ele não fizesse ideia de em que cidade estava, quanto mais de como tinha ido parar naquele santuário de riqueza. Nas 2 horas anteriores, hóspedes abastados haviam passado direto por ele, apertando os lenços de seda contra o pescoço e desviando o olhar, tratando-o como se fosse completamente invisível. Ninguém se moveu para ajudá-lo. Ninguém ofereceu sequer uma palavra de conforto. Ninguém, exceto Fernanda Alves. Fernanda era uma camareira de 19 anos que estava havia pouco mais de 40 minutos em seu turno quando notou o velho pela primeira vez. Diferente dos hóspedes e dos colegas de trabalho que desviavam o olhar com repulsa, Fernanda sentiu uma pontada aguda de compaixão atravessar o peito. Deixando discretamente o carrinho de limpeza encostado na parede, começou a caminhar devagar em direção ao nicho, os passos silenciosos sobre o tapete grosso de lã para não assustar o homem frágil. Ao se aproximar, viu que os lábios dele estavam gravemente rachados de desidratação, a respiração vindo em suspiros curtos e ásperos. O velho ergueu a cabeça devagar, os olhos turvos piscando enquanto tentava focalizar a jovem que se ajoelhava diante dele, colocando-se bem na altura dos olhos dele. "O senhor está bem?" perguntou Fernanda com suavidade, a voz carregada de um calor genuíno que era totalmente estranho à natureza fria e transacional do resort de luxo. O velho tentou falar, mas só um chiado seco e rascante escapou de sua garganta. Engoliu em seco, a voz se quebrando dolorosamente enquanto conseguia sussurrar uma única palavra. "Água! Por favor, só um pouco de água." Fernanda não hesitou nem por um instante. Levantou-se, passou depressa pelos olhares reprovadores da equipe da recepção e pegou um copo de água gelada no bar do lobby. Quando voltou, o velho estendeu as 2 mãos, mas elas tremiam com tanta violência que a água ameaçava derramar sobre suas roupas gastas. Percebendo a aflição dele, Fernanda colocou as próprias mãos firmes sobre as dele, guiando gentilmente o copo até seus lábios e ajudando-o a tomar goles lentos e medidos. "Devagar, senhor, sem pressa", murmurou ela suavemente, seu cuidado genuíno contrastando brutalmente com o ambiente rígido ao redor. Foi exatamente nesse momento que Samuel Prado saiu marchando de sua sala envidraçada, os sapatos de couro batendo alto no chão de mármore, e ao ver sua funcionária confortando o intruso, seu rosto se contorceu numa máscara de fúria pura. "Você", berrou Samuel para Fernanda, a voz pingando veneno. "O que você pensa que está fazendo? Isto é um resort internacional 5 estrelas, não um abrigo de mendigos no centro. Tire esse vagabundo da propriedade imediatamente, antes que eu chame as autoridades." Fernanda se levantou devagar, alisando o uniforme, mas não recuou.
Encarou o gerente nos olhos, a postura irradiando uma firmeza silenciosa e inabalável. Ele não é um vagabundo, Sr. Prado, respondeu ela, a voz firme apesar da adrenalina correndo em suas veias. É um ser humano claramente desorientado, gravemente desidratado e que precisa urgentemente de atenção médica. Samuel cruzou os braços, o peito estufado de autoridade arrogante. Eu não dou a mínima para o que ele precisa, Alves. Ele está arruinando a imagem que projetamos para nossa clientela. Olhe como os hóspedes estão nos encarando agora. Gesticulou com raiva para um grupo de turistas europeus perto do balcão de concierge, que de fato observavam a cena, embora suas expressões não fossem de medo, mas de uma curiosidade profunda e silenciosa. Parado na grande escadaria que dominava o lobby, um homem alto vestido num impecável terno azul marinho sob medida congelou no meio do passo. O cabelo escuro perfeitamente penteado, o rosto afiado e bonito, carregando o peso de quem toma decisões de milhões antes do café da manhã. Este era Ricardo Montenegro, o proprietário de 33 anos da rede de resorts Águas de Prata. Ricardo era um dos empresários do setor imobiliário mais bem-sucedidos e implacáveis do Brasil, comandando um vasto império de propriedades de luxo e linhas de cabotagem, com uma fortuna pessoal estimada em bem mais de 2 bilhões de reais. Era conhecido em todo o país por sua eficiência gélida e suas aquisições corporativas agressivas. No entanto, mantinha uma enorme fundação filantrópica que doava milhões a instituições de caridade nacionais, uma generosidade pública que contrastava fortemente com seu total distanciamento gélido da própria família. Ricardo tinha descido ao lobby para inspecionar os últimos detalhes da inauguração de um novo restaurante à beira-mar. Mas algo naquele alvoroço prendeu sua atenção. Não era a voz alta do gerente, nem os murmúrios da multidão. Era o som fraco e rascante da voz do velho ecoando de leve pelo teto alto. Havia algo naquela cadência específica, naquele jeito único e quebrado de pronunciar as palavras, que mandou um arrepio gelado e inexplicável pela espinha de Ricardo. Começou a descer os degraus restantes devagar, mantendo a presença discreta enquanto observava o confronto a uma curta distância. Esse homem precisa de um médico, não de ser humilhado e jogado no frio da manhã, insistiu Fernanda, a voz subindo de tom para igualar a hostilidade de Samuel. Olhe as mãos dele, Sr. Prado. Ele está sentado aqui há horas, completamente perdido, e nenhuma alma sequer neste prédio se importou em perguntar se ele estava bem. Os olhos de Samuel se estreitaram em fendas. Isso não é problema meu, e certamente não é seu. Seu trabalho é limpar quartos e manter o padrão do resort, e esse padrão não inclui mendigos descansando em nossas poltronas de couro. Chame a segurança para removê-lo imediatamente. Fernanda respirou fundo, o queixo erguendo-se com uma determinação que chocou o gerente. Não, senhor, eu não vou fazer isso. Samuel arfou, completamente pego de surpresa pela desobediência aberta. Como é? Você está sendo insubordinada comigo, senhorita Alves. Deixe-me lembrá-la de que você trabalha à minha discrição e eu posso demiti-la agora mesmo, sem um centavo de indenização, se continuar com essa atitude ridícula. Fernanda sentiu o peso aterrorizante da ameaça pressionar seus ombros. Ela era uma mãe solteira de 19 anos, criando sozinha uma filha de 5 anos, Isadora. Este trabalho de camareira era a única fonte de renda que permitia pagar o aluguel alto do apartamento minúsculo na periferia da cidade. Perder este emprego não significava apenas perder um salário, significava perder o plano de saúde que cobria os remédios caros e vitais da asma crônica de Isadora. Mas ao virar a cabeça e olhar de volta para o velho, cujos olhos cinza-azulados pálidos estavam carregados de uma tristeza tão profunda que parecia uma vida inteira de abandono absoluto, seu coração superou o medo. Ela tomou uma decisão que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Então vá em frente e me demita, Sr. Prado, disse ela, a voz completamente sem hesitação. Mas eu não vou ficar parada assistindo um ser humano sofrer na minha frente quando tenho o poder de ajudá-lo. Samuel abriu a boca para soltar uma torrente de palavras furiosas. Mas antes que pudesse falar, uma voz de barítono profunda e autoritária cortou o ar como uma lâmina. O que exatamente está acontecendo aqui? Ricardo Montenegro entrou no centro do nicho,
sua presença dominando o ambiente instantaneamente. Samuel Prado ficou completamente pálido, sua postura arrogante desmoronando de imediato numa bajulação frenética e curvada. Senhor Montenegro, senhor, por favor, aceite minhas mais profundas desculpas por esse distúrbio deselegante. Eu estava justamente providenciando a remoção deste indivíduo das instalações para não incomodar nossos hóspedes. Gaguejou Samuel, as mãos suadas esfregando as calças. Ricardo nem sequer olhou para o gerente. Seu olhar intenso estava travado inteiramente no rosto do velho sentado na poltrona. Fitava as mãos trêmulas, as roupas gastas, e principalmente aqueles olhos cinza-azulados e pálidos que pareciam procurar por algo através de uma névoa espessa de declínio cognitivo. Uma onda súbita e violenta de vertigem atingiu Ricardo, fazendo o chão de mármore sólido sob seus pés parecer inclinar-se perigosamente. Havia algo assombrosa e aterrorizantemente familiar naquele olhar. "Qual é o seu nome, senhor?" perguntou Ricardo, a voz de repente, perdendo toda a aspereza corporativa, enquanto ele se ajoelhava devagar no chão, adotando exatamente a mesma postura humilde que Fernanda assumira minutos antes. O velho piscou pesadamente, a mente lutando para atravessar a confusão, enquanto observava o rosto do bilionário. "Rico", sussurrou o homem, a voz se quebrando com um esforço imenso. "Meu nome é Ricardo." Ricardo sentiu o peito apertar tanto que mal conseguia respirar. Ricardo era um nome comum, um nome brasileiro qualquer. Não havia nenhuma razão lógica e racional para aquilo afetá-lo tão profundamente. Ainda assim, um suor frio brotou em sua testa. "Ricardo o quê? Qual é o seu sobrenome?" insistiu ele, a voz tensa e ligeiramente alterada por uma emoção que não conseguia nomear. Mas o velho não conseguiu responder. O breve momento de clareza tinha desaparecido, e seus olhos voltaram a vagar para o chão, completamente exaurido pela simples interação. Fernanda, vendo que o velho estava chegando ao limite absoluto de sua resistência física, deu um passo à frente com coragem. "Sr. Montenegro, com todo o respeito, este homem precisa de cuidados médicos imediatos. Está gravemente desidratado, desnutrido e profundamente confuso. Precisamos de um médico para examiná-lo antes de fazermos mais perguntas." Ricardo olhou para Fernanda, vendo-a de verdade pela primeira vez. Havia algo na convicção absoluta nos olhos daquela jovem camareira, o jeito direto e destemido com que falava com ele, sem um traço sequer do medo trêmulo que todos os outros demonstravam, que conquistou seu respeito imediato e profundo. "Você tem razão", disse Ricardo, levantando-se e voltando o olhar afiado para o gerente. "Prado, ligue para o Dr. Bezerra imediatamente. Leve-o até a suíte executiva do último andar, não a clínica do lobby. Vá agora." O queixo de Samuel caiu de puro espanto. "Mas, Sr. Montenegro, senhor, nem sabemos quem é esse homem. Ele pode ser perigoso. Pode ser um criminoso. Pode." "Eu disse para chamar o médico, Prado", interrompeu Ricardo, a voz baixando para um sussurro gelado e perigoso que silenciou o gerente instantaneamente. "E você", acrescentou, voltando-se para Fernanda, "quero que o acompanhe até a suíte. Parece ser a única pessoa neste resort inteiro que sabe tratar um ser humano com dignidade básica." Fernanda assentiu depressa, aliviada por o velho estar finalmente a salvo de ser jogado no frio. Enquanto a equipe do resort trazia uma cadeira de rodas, Fernanda ajudou Ricardo, o velho, a se levantar com gentileza, mantendo um aperto firme e reconfortante em seu braço frágil. Podia sentir como ele estava magro sob as roupas sujas, os ossos parecendo tão delicados quanto vidro. Enquanto caminhavam em direção aos elevadores dourados privativos, Ricardo Montenegro permaneceu parado, perfeitamente imóvel, no meio do lobby lotado. Observou as costas curvadas e derrotadas do velho desaparecerem atrás das portas do elevador se fechando. Sua mente ficou presa numa avalanche súbita de memórias que passara 15 anos tentando enterrar sob centenas de milhões de reais. O som daquela voz ecoava a voz de seu próprio pai, Ricardo Montenegro Sênior, gritando da varanda da antiga fazenda da família, no interior de Minas Gerais. Pouco antes de tudo se despedaçar entre eles, 1 década e meia atrás, Ricardo sacudiu a cabeça com violência, os nós dos dedos ficando brancos ao cerrar os punhos. Era impossível.
Seu pai era um homem orgulhoso e teimoso, dono de uma modesta fábrica no interior. Não havia como ele ser essa alma quebrada, vagando pela costa brasileira. Tinha que ser uma coincidência bizarra e cruel. Ainda assim, enquanto Ricardo caminhava devagar em direção às escadas para voltar ao escritório, o coração martelava contra as costelas com uma intensidade aterrorizante. Lá em cima, na suíte executiva, o Dr. Bezerra, um médico calmo e de meia idade, óculos de armação fina, concluiu seu exame minucioso do velho. Saiu para o corredor luxuoso onde Fernanda esperava ansiosa, os braços cruzados sobre o peito. "Como ele está, doutor?" perguntou ela imediatamente. "Ele sofre de exaustão física severa, desidratação avançada e sinais claros de desnutrição prolongada", explicou o Dr. Bezerra, ajustando os óculos enquanto revisava o prontuário. "Mas a questão mais significativa é seu estado neurológico. Ele apresenta episódios profundos de desorientação cognitiva que parecem ser os estágios iniciais a moderados de demência. Essa condição foi certamente agravada por estresse psicológico extremo e negligência prolongada. Ele precisa de hidratação contínua, repouso absoluto e alguém para vigiá-lo constantemente pelos próximos dias até conseguirmos estabilizar seu quadro." Fernanda assentiu, o coração doendo pelo velho. Sabia exatamente o que significava ser deixado sozinho num mundo que corria rápido demais para se importar. "Posso entrar para vê-lo?" perguntou baixinho. "Sim, ele está acordado. Mas, por favor, não o pressione por respostas. Deixe-o falar só se sentir vontade." Fernanda entrou na suíte enorme, decorada com um luxo quase sufocante. Cortinas de seda, uma cama king size com lençóis de algodão egípcio e paredes de vidro amplas com uma vista de tirar o fôlego do Oceano Atlântico revolto. Ricardo descansava contra os travesseiros, um pouco de cor finalmente voltando às faces pálidas, embora os olhos ainda carregassem aquela névoa espessa de melancolia. "Olá, seu Ricardo", disse Fernanda suavemente, puxando uma cadeira ao lado da cama e segurando sua mão com gentileza. "Como o senhor está se sentindo agora?" "Melhor, minha querida. Muito melhor", respondeu o velho, um sorriso frágil e tênue aparecendo em seu rosto. "Obrigado pelo que fez por mim. Eu não mereço essa bondade de uma estranha." "Claro que merece", disse Fernanda com firmeza. "Toda pessoa merece ser tratada com amor e respeito, não importa a aparência ou o que tem nos bolsos." Ricardo a fitou por um longo tempo, os olhos marejando, enquanto as palavras dela pareciam acender uma faísca no fundo de sua memória fraturada. "Era exatamente isso que eu costumava dizer para o meu menino, quando ele era pequeno", sussurrou ele, a voz se quebrando com uma tristeza imensa. "Eu dizia que a verdadeira medida de um homem não é o tamanho da conta bancária, mas como ele trata as pessoas que não podem lhe oferecer absolutamente nada em troca." Ela pensou na própria filha, Isadora, e no pensamento aterrorizante de um dia ficar separada dela pelo tempo, pelo orgulho ou por um mal-entendido. "O senhor tem um filho, seu Ricardo?" perguntou ela com delicadeza. As lágrimas do velho finalmente transbordaram, escorrendo pelos vales profundos de seu rosto enrugado. Ele apertou os lençóis caros da cama com os dedos ásperos. "Eu tinha", disse ele, a voz carregando o peso esmagador de 15 anos de solidão absoluta. "Um menino brilhante, incrivelmente ambicioso. Tinha um coração tão bonito quando era jovem, mas a atração dos grandes negócios o mudou. O talvez tenha sido eu que falhei em guiá-lo direito depois que a mãe dele morreu. Tivemos uma discussão horrível sobre o futuro da nossa empresa familiar. Eu queria preservar os empregos dos trabalhadores locais, mas ele via meus métodos como coisa do passado. Ele queria vender tudo para uma multinacional. Ou disse coisas imperdoáveis para ele naquela noite. Ele disse coisas ainda piores para mim e depois saiu pela porta. Não ouço a voz dele nem vejo o rosto dele há 15 anos. Fernanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir os detalhes. "O senhor já tentou procurá-lo?" sussurrou. "Tantas vezes", chorou Ricardo. "Mas ele trocou de número de telefone, se mudou para o outro lado do país, e conforme os anos foram passando, minha mente começou a perder o controle da realidade. Comecei a esquecer datas, nomes, rostos. Minha irmã, que cuidava de mim em Minas Gerais, faleceu há 2 anos.
Desde então, fiquei completamente sozinho, vagando de cidade em cidade, contando com a bondade de estranhos. Às vezes, nem sei como chego aos lugares onde acordo. E como o senhor foi parar neste resort hoje? Perguntou Fernanda. Ricardo franziu as sobrancelhas, a mente se esforçando pesadamente contra a escuridão de sua doença. Não sei ao certo, admitiu com sinceridade. Lembro de caminhar pela rodovia por quilômetros. Estava com uma sede incrível. Depois vi o nome Montenegro escrito numa placa de pedra enorme na entrada da Alameda. Algo dentro do meu coração me puxou para cá. Foi como se meus pés lembrassem de uma verdade que minha mente tinha esquecido por completo. Fernanda sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. O nome da rede de resorts era Propriedades de Luxo Montenegro, e o proprietário era Ricardo Montenegro. Seria possível mesmo? Sacudiu a cabeça depressa, tentando afastar o pensamento. Era loucura demais, cinematográfico demais para ser real. Ainda assim, a semente da suspeita tinha sido plantada fundo em sua mente, e começava a crescer rapidamente. Ela confortou Ricardo, até ele cair num sono profundo e tranquilo, e então saiu do quarto silenciosamente. No instante em que fechou a pesada porta de madeira atrás de si, encontrou-se cara a cara com Samuel Prado, que a esperava de braços cruzados e uma expressão de pura malícia. Espero que esteja plenamente ciente de que esse seu joguinho de caridade não vai salvar seu emprego, sibilou o gerente num sussurro baixo e venenoso. O senhor Montenegro tomou uma decisão temporária por puro sentimento passageiro de pena. Mas assim que ele deixar a propriedade hoje à noite, esse velho imundo vai voltar para a rua, de onde veio, e você vai sair pela porta logo atrás dele, por ousar desrespeitar minha autoridade. Fernanda não vacilou. Deu um passo mais perto do gerente, a voz baixando para um tom calmo e mortalmente sereno. Faça o que achar que precisa fazer, Sr. Prado. Mas enquanto eu estiver respirando, esse homem não vai sofrer nem mais um segundo da sua indiferença cruel. Samuel cerrou a mandíbula, furioso por não conseguir quebrar o espírito dela, e desceu o corredor carpetado a passos pesados. Fernanda respirou fundo, tentando acalmar o pulso acelerado, e desceu até a cozinha do resort para pedir um caldo leve e nutritivo para Ricardo. Sua mente girava fora de controle. Um filho ambicioso, uma ruptura enorme numa empresa familiar, 15 anos de silêncio absoluto e o nome Montenegro. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando com uma clareza aterrorizante e bela. Lá em cima, em seu vasto escritório na cobertura, Ricardo Montenegro estava completamente incapaz de se concentrar nos relatórios financeiros trimestrais multimilionários exibidos em seus monitores. As fileiras de números se borravam numa estática sem sentido, enquanto sua mente o puxava de volta, com violência, para a imagem do velho frágil no lobby. Pegou o telefone seguro de sua mesa e discou um ramal privado. Graça, disse ele, a voz incomumente tensa ao falar com sua assistente executiva mais confiável. Preciso que você faça uma verificação de antecedentes altamente confidencial, imediatamente. Quero as informações médicas de admissão e qualquer marcador de identificação do senhor idoso que trouxemos para a suíte da cobertura esta manhã. Use nossos contatos privados de segurança para descobrir exatamente quem ele é. E quero esses resultados na minha mesa antes do sol se pôr hoje. Depois de desligar o telefone, Ricardo caminhou até as janelas de vidro que iam do chão ao teto. Olhando para a vasta extensão cinzenta do Oceano Atlântico, sentiu como se estivesse parado na beira de um precipício escuro e enorme que tinha conseguido evitar por mais de uma década. Graça ligou de volta, menos de 45 minutos depois, a voz carregando uma hesitação profissional que amplificou instantaneamente a ansiedade de Ricardo. Senhor Montenegro, tem os dados preliminares, mas é bastante irregular. O senhor não trazia consigo nenhum documento de identidade, carteira ou telefone quando chegou. No entanto, nossa equipe de segurança revisou as câmeras externas de alta definição. Ele entrou em nossa propriedade inteiramente a pé, vindo da rodovia litorânea, sozinho, cerca de 3 horas antes de desmaiar na poltrona. Quanto ao nome, cruzei os dados com bancos nacionais de saúde e registros de pessoas desaparecidas em Minas Gerais. Há um registro ativo, de Minas Gerais,
de um Ricardo Montenegro, de 58 anos, que desapareceu de uma casa de repouso pouco depois da morte da irmã, há 2 anos. A descrição física corresponde perfeitamente ao nosso hóspede, senhor. Ricardo desligou a chamada sem dizer uma palavra. Pressionou as palmas das mãos contra o rosto, sentindo o peso esmagador de uma culpa da qual fugira por 15 longos anos. Lembrou daquela última noite explosiva em Minas Gerais, como se fosse ontem. O olhar de dor profunda no rosto de seu pai, quando Ricardo disse que ele não passava de um obstáculo ultrapassado para o verdadeiro progresso. Um velho que já não era necessário. Ele tinha construído um império global para provar sua independência. Mas, parado em seu escritório multimilionário, Ricardo percebeu com uma clareza súbita e aterrorizante que toda a sua vida de sucesso incomparável não passara de uma tentativa elaborada e desesperada de fugir do fantasma da própria arrogância. O anoitecer sobre Búzios, o resort Águas de Prata, se transformou num país das maravilhas de iluminação dourada de paisagismo, preparando-se para sediar um grande baile de gala para investidores internacionais chegando de Tóquio. Ricardo era esperado para liderar a recepção, mas sua alma estava presa no 3º andar. Quebrando todos os seus protocolos corporativos rígidos, ele driblou os preparativos da gala e desceu até a suíte. Espiando pela pequena vidraça da porta, viu Fernanda sentada tranquilamente ao lado da cama, lendo um jornal local em voz alta, com uma voz suave e calmante, enquanto Ricardo, o pai, escutava de olhos fechados, uma expressão serena no rosto. "Senhor Montenegro", disse Fernanda gentilmente, levantando-se assim que Ricardo entrou no quarto. "Ele está descansando muito melhor agora. Conseguiu comer um pouco de caldo quente e teve vários momentos de verdadeira clareza esta tarde." Ricardo assentiu devagar, os olhos travados inteiramente no velho adormecido. Aproximou-se, traçando cada ruga profunda, cada mecha de cabelo branco, buscando o pai forte e vibrante que tinha deixado para trás 15 anos atrás. Mas o tempo e a dureza de viver nas ruas tinham cobrado um preço devastador. Este homem parecia 20 anos mais velho do que deveria, fisicamente diminuído pela negligência. Ele falou mais alguma coisa sobre o passado dele? Perguntou Ricardo, a voz baixando para um sussurro rouco. "Ele me contou que tinha uma fábrica e um filho que perdeu depois de uma discussão terrível sobre o futuro da empresa", respondeu Fernanda, os olhos firmes, observando o rosto de Ricardo em busca de qualquer sinal de confissão. "Disse que não vê o menino dele há 15 longos anos." Ricardo sentiu o chão sob os pés ceder por completo. 15 anos, o número exato de anos que ele carregava no próprio coração. De repente, Ricardo, o pai, se mexeu contra os travesseiros e abriu os olhos devagar. Quando o olhar caiu sobre Ricardo, parado aos pés da cama, todo o seu comportamento se transformou, os olhos se arregalando com um choque tão profundo que parecia atravessar a névoa de sua demência. A respiração ficou presa na garganta, e as mãos frágeis se estenderam pelo ar entre eles. "Ricardo", sussurrou o velho, a voz tremendo com uma quantidade agonizante de amor e descrença. "É você mesmo, meu filho." O silêncio no quarto tornou-se absoluto. Fernanda olhou entre o bilionário e o homem idoso, a percepção a atingindo com força incrível. Ricardo ficou completamente paralisado, o rosto empalidecendo, enquanto uma antiga muralha de orgulho e medo ameaçava se despedaçar. O senhor deve estar enganado", Ricardo conseguiu balbuciar, a voz se quebrando com um terror bruto que não sentia desde a infância. "Está me confundindo com outra pessoa." "Ricardo, por favor", clamou o pai, a mão se estendendo mais, os dedos tremendo violentamente. "Eu reconheceria os olhos da sua mãe em qualquer lugar deste mundo. Por favor, filho, me perdoe pelo que eu disse naquela noite na varanda. Eu nunca quis." "Pare com isso", gritou Ricardo de repente, dando um passo brusco para trás, o rosto retorcido numa máscara de pânico. "Eu não sou seu filho. O senhor está confuso." Ele virou nos calcanhares e fugiu do quarto, deixando Fernanda completamente atônita ao lado de um velho que tinha desabado de volta contra os travesseiros, chorando em silêncio nas próprias mãos. Fernanda se ajoelhou imediatamente ao lado dele, esfregando seu ombro com gentileza.
Calma, está tudo bem, seu Ricardo. Respire devagar. Estou aqui. Era ele, Fernanda, soluçou o velho, a voz quebrada. Um pai nunca esquece o rosto do próprio filho. Não importa quanto tempo tenha roubado dele. Fernanda sentiu uma tristeza profunda se assentar em seus ossos. O quebra-cabeça estava completo, e a verdade era inegável. O bilionário dono daquele império de luxo inteiro tinha acabado de fugir do próprio pai, moribundo e esquecido. Incapaz de deixar essa injustiça continuar, Fernanda deixou Ricardo, o pai, sob os cuidados atentos de uma enfermeira de confiança e subiu decidida até o andar executivo. Passou pela mesa de segurança com uma determinação feroz que deixou a recepcionista sem palavras, empurrando as pesadas portas de carvalho do escritório privado de Ricardo. Encontrou o bilionário afundado na cadeira de couro, olhando fixamente para a escuridão do ambiente, com uma aparência completamente derrotada. Senhor Montenegro, precisamos conversar agora mesmo, disse Fernanda com firmeza, fechando a porta atrás de si. Seu pai está lá embaixo perguntando por você, e ele merece a verdade. Ricardo não ergueu os olhos, a voz reduzida a um sussurro oco. Ele é meu pai, Fernanda. Nós despedaçamos o coração um do outro há 15 anos, por causa de uma fusão empresarial. Eu queria vender os bens da família para expandir para o setor de hotelaria. Ele me chamou de traidor dos nossos funcionários. Gritamos coisas terríveis e eu jurei que nunca mais olharia para trás. Construí tudo isso para provar que ele estava errado. Mas vendo ele ali embaixo, quebrado, faminto, implorando por água num hotel que eu mesmo possuo, percebi que eu não ganhei absolutamente nada. Só perdi 15 anos com a única família que me restava. Fernanda caminhou até a mesa, a voz suavizando, mas sem perder nada de sua força. Então pare de perder tempo agora mesmo, Sr. Montenegro. O orgulho é uma companhia muito solitária para se agarrar quando uma pessoa está com os dias contados. Seu pai não liga para seus hotéis ou seus milhões. Ele só quer o filho dele de volta. O senhor precisa atravessar aquela porta e simplesmente voltar a ser o menino dele. Ricardo olhou para ela, os olhos cheios de uma vulnerabilidade rara e crua. As palavras daquela jovem camareira carregavam uma sabedoria mais profunda do que qualquer conselheiro corporativo que já tinha contratado. Assentiu devagar, as muralhas rígidas ao redor do coração, finalmente começando a desmoronar. Vou até ele amanhã de manhã, prometeu Ricardo baixinho. Dou minha palavra. Fernanda agradeceu e saiu do escritório, na esperança de que aquela promessa sobrevivesse à luz dura do dia seguinte. Na manhã seguinte, porém, o peso pesado dos velhos hábitos ameaçou puxar Ricardo de volta para o casulo de isolamento corporativo. Ele se pegou escondido atrás de e-mails urgentes e ligações telefônicas internacionais, usando a carga de trabalho imensa como escudo contra o confronto emocional que o esperava no terceiro andar. Percebendo seu medo paralisante, Graça entrou em seu escritório e disse suavemente: Senhor Montenegro, o senhor passou 15 anos fugindo dessa conversa. Não deixe o medo vencer hoje. Respirando fundo, Ricardo finalmente se levantou, pegou uma pequena caixa de papelão gasta do cofre e caminhou até o elevador. Ao chegar ao terceiro andar, encontrou Fernanda, que lhe deu um sorriso encorajador. Ele está tendo uma manhã bem lúcida, Ricardo. Entre. Ricardo entrou no quarto silencioso e encontrou o pai olhando para a costa enevoada. Ao ouvir a porta abrir, Ricardo, o pai, se virou. Ricardo caminhou devagar até a beira da cama e abriu a caixa de papelão, tirando de dentro uma fotografia antiga e desbotada dos dois, lado a lado, junto do primeiro caminhão de entrega da família em Minas Gerais, ambos sorrindo largamente. Eu trouxe isto, pai, disse Ricardo, a voz quebrando por completo na palavra que não pronunciava havia uma década e meia. O pai pegou a fotografia com dedos trêmulos, um soluço enorme, escapando de seu peito ao reconhecer a imagem. Meu menino lindo, chorou o pai, erguendo a mão para tocar o rosto de Ricardo. Sinto muitíssimo por aquilo que eu disse. Eu tinha um orgulho tão grande de você, Ricardo. Só fui teimoso demais para mostrar isso. Ricardo desabou nos braços do pai, o bilionário chorando como uma criança, enquanto 15 anos de culpa e ressentimento acumulados finalmente se dissolviam numa enxurrada de lágrimas.
Enquanto isso, nos escritórios administrativos, Samuel Prado estivera ocupado conduzindo sua própria investigação maliciosa. Na esperança de encontrar um jeito de demitir Fernanda, sem enfrentar a ira de Ricardo, ele tinha descoberto os documentos corporativos originais da antiga fábrica que Ricardo adquirira anos atrás. Descobriu que o velho, Ricardo Montenegro Sênior, era na verdade o fundador original dos bens centrais que deram início a todo o Império Montenegro. Percebendo que tinha insultado abertamente e tentado expulsar o próprio pai do bilionário, Samuel entrou em pânico. Para proteger sua própria carreira, decidiu criar uma mentira asquerosa. Planejou plantar uma grande quantia de dinheiro roubado do resort no armário pessoal de Fernanda, com a intenção de incriminá-la por furto corporativo e alegar que ela tinha descoberto a identidade do velho previamente e estava usando-o para chantagear a empresa. O que Samuel Prado não sabia era que o resort tinha recentemente atualizado sua infraestrutura de segurança, instalando câmeras de alta definição para pouca luz em todos os vestiários dos funcionários, para combater pequenos furtos internos. No fim daquela tarde, Graça entrou no escritório de Ricardo, a expressão sombria, colocando um tablet digital sobre a mesa. Senhor Montenegro, o senhor precisa ver isto imediatamente. Nossa equipe de segurança sinalizou esta filmagem das câmeras do vestiário há menos de 1 hora. Ricardo assistiu à tela com uma fúria gélida e perigosa, enquanto a filmagem mostrava claramente Samuel entrando escondido na área de troca de roupas dos funcionários, olhando ao redor nervosamente e usando uma chave mestra para abrir o armário de Fernanda. O gerente então enfiou um envelope branco grosso, recheado de centenas de reais, no bolso do casaco de inverno dela, antes de trancar a porta rapidamente e sair de fininho. Ele está tentando incriminar a Fernanda por furto, explicou Graça, para desacreditá-la antes que ela possa contar como ele tratou seu pai no lobby. Ricardo se levantou, a postura irradiando uma autoridade absoluta e aterrorizante. Prado cruzou linhas das quais não pode voltar. Convoque uma reunião obrigatória de todos os funcionários no salão de festas agora mesmo. Ligue os projetores e garanta que Samuel Prado esteja na primeira fila. Em 30 minutos, centenas de funcionários do resort, de camareiras e cozinheiros a atendentes da recepção, estavam reunidos no salão de festas suntuoso, cochichando confusos sobre a reunião repentina. Ricardo subiu ao palco principal, o rosto duro como pedra, enquanto seu pai, Ricardo Sênior, sentava-se orgulhoso numa cadeira de rodas na primeira fila, com Fernanda gentilmente ao seu lado. Obrigado a todos por virem. A voz de Ricardo ecoou pelo sistema de som de alta qualidade. Roger, uma injustiça profunda foi tentada dentro das paredes deste resort. Nas últimas 2 semanas, muitos de vocês cochicharam sobre o senhor idoso que descansa em nossa suíte da cobertura. Quero declarar clara e publicamente que este homem é Ricardo Montenegro Sênior, fundador de nossa empresa original e meu amado pai. Um murmúrio enorme de choque percorreu a multidão. Ricardo então fez um sinal para a cabine técnica e as grandes telas de projeção desceram, exibindo a filmagem de segurança nítida de Samuel Prado incriminando Fernanda. O salão explodiu em suspiros de repulsa, enquanto Samuel ficava vermelho vivo, suando profusamente, enquanto os seguranças se posicionavam atrás dele. Samuel Prado, você está demitido desta empresa com efeito imediato, declarou Ricardo gélido. E acusações criminais por furto qualificado, difamação e fraude corporativa já foram registradas junto à polícia local, que o espera no lobby. Este resort não vai mais tolerar uma cultura em que seres humanos são julgados pela roupa e onde a integridade é sacrificada pelo orgulho. O salão explodiu numa ovação espontânea e estrondosa, enquanto Samuel era levado embora algemado. As camareiras e cozinheiros aplaudiram abertamente, muitos com lágrimas nos olhos, ao ver uma das suas ser protegida com tanta ferocidade pelo dono bilionário. Ricardo Sênior se levantou devagar da cadeira de rodas, apoiando-se pesadamente na bengala de madeira, e olhou para a equipe reunida. Meu filho construiu um império magnífico de pedra e mármore, disse o velho, a voz ecoando com um peso moral bonito. Mas um prédio não passa de uma casca vazia sem uma alma.
Fernanda Alves foi a única pessoa que me viu como ser humano quando eu estava perdido na escuridão. Ela representa a verdadeira fundação do que esta empresa deveria ser. Fernanda chorou lágrimas de alívio e gratidão, enquanto as colegas camareiras a cercavam, oferecendo abraços e felicitações. Naquela noite, Ricardo promoveu Fernanda ao cargo de diretora de Relações com Hóspedes e Bem-Estar Corporativo, garantindo a ela um salário executivo generoso e um plano de saúde completo de altíssimo nível que asseguraria permanentemente a saúde e o futuro de sua filha, Isadora. Conforme os meses passaram, transformando-se num belo ano, o Resort Águas de Prata passou por uma transformação cultural completa. Sob a liderança compassiva de Fernanda, a propriedade ficou famosa, não apenas por seu luxo, mas por seu calor humano profundo. A saúde de Ricardo Sênior se estabilizou lindamente. Seus meses de crepúsculo se encheram das risadas alegres de sua neta, Isadora, que adorava brincar entre os jardins de rosas à beira-mar do resort, enquanto o avô contava histórias dos velhos tempos em Minas Gerais. O belo laço que se formou entre Ricardo e Fernanda, durante a hora mais sombria de ambos, floresceu naturalmente num amor profundo, fundamentado em respeito mútuo e valores compartilhados. Exatamente um ano após o dia em que Ricardo Sênior desmaiara no lobby, aquele mesmo espaço foi transformado num santuário deslumbrante de orquídeas brancas e luz de velas douradas para a cerimônia de casamento de Ricardo e Fernanda. Toda a equipe do resort compareceu como convidados de honra, celebrando uma união nascida não de conveniência corporativa, mas de um simples e belo ato de bondade humana. Quando avançamos o bastante nas estações tardias de nossas vidas, as ilusões cintilantes do mundo começam a desbotar, deixando para trás uma clareza profunda e cristalina sobre o que realmente importa. Passamos os anos vibrantes e frenéticos da juventude, perseguindo os marcadores do sucesso, construindo impérios de pedra, acumulando riqueza e protegendo um senso frágil de orgulho que confundimos com força. Nos convencemos de que nossas conquistas vão nos blindar da vulnerabilidade, criando torres altas de isolamento que mantêm o mundo à distância. Mas conforme o cabelo vira prata e os passos ficam mais curtos, a alma percebe que os impérios mais grandiosos são completamente ocos se não estiverem ancorados no amor, no perdão e na compaixão humana básica. O orgulho é um companheiro devastadoramente solitário. Ele exige que mantenhamos o coração endurecido contra aqueles que nos feriram, nos trancando em décadas de silêncio sobre discussões que perdem todo o sentido quando vistas através da lente da nossa mortalidade. A verdadeira riqueza nunca é encontrada nos números exibidos num balanço corporativo ou no luxo que cerca nosso dia a dia, mas nos momentos quietos e profundos de reconciliação, em que escolhemos a humildade em vez de estar certos. Leva uma vida inteira para aprender que a mais alta forma de inteligência nesta experiência humana não é a brilhantismo estratégico ou o tino financeiro, mas a capacidade simples e sem adornos de enxergar a dignidade em outra alma viva, especialmente quando essa alma foi despojada de tudo o mais pela passagem cruel do tempo. O mundo está cheio de pessoas que se tornaram invisíveis para uma sociedade obcecada por juventude, velocidade e eficiência. Idosos que carregam vastas bibliotecas de sabedoria e história dentro de seus corpos frágeis, mas que são ignorados como se não passassem de obstáculos no caminho. Quando estendemos as mãos para confortar alguém quebrado, desorientado ou esquecido, não estamos apenas realizando um ato de caridade. Estamos respondendo a um chamado sagrado que cura as fraturas dentro do nosso próprio coração. Cada interação que temos com um ser humano sofredor é um espelho refletindo a verdadeira medida do nosso caráter. Uma vida construída unicamente sobre a busca da autopreservação e do status acaba desmoronando sob o peso de seu próprio vazio. Mas uma vida enriquecida por atos espontâneos de amor cria um legado que o tempo jamais poderá destruir. No final, quando o barulho do mundo finalmente emudecer e olharmos para trás, para a longa estrada que percorremos, não vamos nos lembrar das batalhas que vencemos ou dos monumentos que erguemos à nossa própria vaidade. Vamos nos lembrar das mãos que seguramos, das lágrimas que enxugamos,
dos familiares que tivemos a coragem de perdoar e dos momentos em que escolhemos tratar um estranho esquecido com a reverência profunda e o amor reservados a um rei.